falar hoje sobre a terceira parte da aula de contrato de trabalho. Hoje nós vamos falar de características do contrato de trabalho. A primeira característica que nós vamos abordar agora chama-se a bilateralidade. A bilateralidade, nesse caso, tange-se em direitos e deveres, envolve as obrigações de ambas as partes no contrato. O empregado ele tem o direito de receber a contraprestação, que é o salário, e o dever de prestar os seus serviços. E o empregador tem o direito de receber a prestação de serviço a contento e a obrigação de pagar o salário, que é a contraprestação dos serviços prestados pelo funcionário, tá certo? Outro requisito, outra característica, melhor dizendo, do contrato de trabalho é a consensualidade. Esse contrato ele é consensual, ou seja, as partes em comum acordo aceitam celebrar esse contrato. O empregado, por sua vez, aceita as regras da empresa, a filosofia da empresa, aceita o salário, aceita cumprir aquelas regras, e o empregador aceita contratar aquele funcionário pelas suas qualidades técnicas. Outra característica é a comutatividade, que são prestações equivalentes. O contrato de trabalho tem essa característica por ser prestações equivalentes. O empregado presta o serviço, o empregador paga o salário, tá certo? Outra característica do contrato de trabalho é a onerosidade, que falamos em aulas passadas, inclusive como características de reconhecimento de vínculo. A onerosidade nada mais é que o preço, o contrato ele detém o preço, ou seja, o salário que o empregador paga ao funcionário após a prestação de seus serviços. O contrato de trabalho ele tem como característica o chamado trato sucessivo. O que é o trato sucessivo? É uma obrigação que se protrai no tempo, não é uma obrigação que termina, exaure naquele momento. Não, todo mês é uma obrigação nova. O funcionário todo mês presta o serviço e o empregador todo mês, após o serviço cumprido, paga ao funcionário. Então é uma obrigação que eterniza no tempo, tá certo? O contrato de trabalho também tem como característica a atividade, por uma razão óbvia de ser, porque é um contrato de prestação de serviço, de atividade. O empregador tem que dar o que fazer ao empregado. É vedado, é proibido o empregador deixar aquele funcionário sem fazer nada. Ele não pode excluir do funcionário a sua atividade. Isso estaria desconfigurando uma característica do contrato de trabalho, por sua vez, descumprindo o contrato de trabalho. Há entendimentos, inclusive, que possibilitam uma rescisão de contrato de forma indireta, se ficar configurado que o empregador afastou do contrato de trabalho a atividade, ou seja, impossibilitou que aquele funcionário prestasse os seus serviços. Outra característica do contrato de trabalho é que ele é um contrato complexo. O que seria um contrato complexo? Nós temos um contrato de trabalho, que é o principal, e possibilita a existência de contratos acessórios, como, por exemplo, de benefícios. Não raras vezes temos um contrato de trabalho e anexo a esse contrato nós temos um plano de saúde, nós temos um contrato de locação que caracteriza salário in natura, por exemplo, tá certo? Então, configura-se o contrato de trabalho, né? Ele tem essa característica de complexidade, que pode se reunir diversos contratos acessórios a este contrato principal, que é o contrato de trabalho. Outra característica do contrato de trabalho, que nós comentamos em aulas anteriores, inclusive, é um contrato de característica personalíssima, é um intuito persone. Nós falamos na aula passada que, na verdade, só a pessoa do empregado, escolhido pelo empregador, que pode prestar os serviços. Então, uma característica do contrato de trabalho é ele ser intuito persone. Uma característica importante também do contrato de trabalho é que ele é um contrato de alteridade.
ou seja, o empregador que detém a responsabilidade de seu empreendimento, os riscos do negócio é exclusivo do empregador. O empregado não participa dos riscos do negócio, ou seja, o empregado presta os serviços e final do mês tem o seu salário, que é a contraprestação desses serviços. Pouco importa se o empregador tem ou não dinheiro para pagar. O empregado não participa desse risco, pouco importa. Prestou os serviços, final do mês tem que pagar o salário, tá certo? Agora falaremos sobre os elementos do contrato de trabalho. Quanto à existência desse contrato de trabalho, podemos mencionar a manifestação de vontade, as partes, o objeto, a forma, tá certo? Isso nós encontramos no artigo 104 do Código Civil Brasileiro, que diz que o ato jurídico é válido pela manifestação de vontade perfeita, livre de vícios, livre de coação. As partes têm que ser legítimas e capazes. O objeto não pode ser defeso em lei. O objeto tem que ser lícito, determinado ou determinável. A forma, ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Mas eu vou destacar uma questão quanto à forma, pois estamos falando aqui de contrato de trabalho. O contrato de trabalho na CLT dispõe que não precisa ter forma. O contrato de trabalho pode ser tácito, ele pode ser verbal. A única vez que a CLT menciona a necessidade de ter formalidade, o contrato escrito, é quando o contrato é a prazo determinado. Posso citar exemplos da Lei 6.019 de 74, que diz que o contrato tem que ser escrito, sob pena, inclusive, de desconfigurar essa excepcionalidade e o contrato de trabalho ser comum, ou seja, o contrato de trabalho ser a prazo indeterminado. Quanto à validade, podemos carregar os mesmos quesitos, que é a manifestação de vontade de forma rígida, de forma saudável, as partes legítimas, capazes, o objeto lícito e não defeso em lei. Pois bem, meus amigos, com essas 3 aulas nós finalizamos o assunto contrato de trabalho, tá certo? E posteriormente falaremos sobre princípios. Princípios são muito importantes, mas mais à frente falaremos então mais detidamente sobre princípios.